duas patologias principais das DII são a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Quando se analisam os sintomas, em alguns casos até podem parecer iguais, mas há grandes diferenças. A doença de Crohn pode afetar qualquer parte do aparelho digestivo, da boca ao ânus, enquanto que na colite ulcerosa a inflamação está limitada ao intestino grosso, o chamado cólon, e ao reto. Logicamente que estas diferenças vão fazer toda a diferença no que diz respeito à evolução da doença. Assim, a profundidade da lesão, as áreas afetadas, a presença de fístulas, a idade em que a doença se manifesta, as diarreias, as hemorragias, a intensidade das dores e dos vômitos, entre outros sintomas, são diferentes nas duas patologias. São ambas doenças inflamatórias do intestino. Podem parecer semelhantes, mas não são. Falamos de doença de Crohn e colite ulcerosa. Ambas afetam o aparelho digestivo com características e evoluções diferentes. Hoje vais ficar a saber o que é comum a ambas e o que as distingue. Vem connosco. Doutora Paula Lago, muito obrigada por estar connosco no canal da APDI para falar de uma coisa que há tantas dúvidas nas cabeças das pessoas, as diferenças entre as doenças da DI, digamos assim, da doença inflamatória intestinal, principalmente na doença de Crohn e colite ulcerosa. Vamos começar pelo princípio. Quais são, de facto, as doenças que fazem parte da doença inflamatória intestinal? Boa tarde. Basicamente há duas entidades na doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn e a colite ulcerosa, que são doenças que afetam ambas o tubo digestivo e que têm semelhanças, partilham muitas semelhanças clínicas, epidemiológicas, de diagnóstico, de tratamento e também têm muitas diferenças, mas são as duas grandes entidades, é a doença de Crohn e a colite ulcerosa. Já que disse que havia muitas coisas que as uniam e outras que as distinguiam, o que as une? Em que é que são iguais para já? Depois vamos ver o resto. São doenças que atingem o tubo digestivo, há um processo inflamatório crónico que atinge o tubo digestivo, quer na doença de Crohn, quer na colite ulcerosa. São doenças sistémicas, doenças que podem ter manifestações extraintestinais, quer a doença de Crohn, quer a colite ulcerosa, podem ter manifestações a nível dos olhos, oculares, da pele, dermatológicas, do fígado e vias biliares, articulares. Portanto, isso também as une. O que as distingue? O processo inflamatório, começar por aí. Na doença de Crohn, o processo inflamatório atinge toda a parede do tubo digestivo, isto é, nós chamamos transmural, atinge todas as camadas da parede, isso depois também se vai traduzir pelo tipo de complicações que pode dar. A colite ulcerosa tem um processo inflamatório que atinge só a primeira camada, a camada interna do intestino, que nós chamamos mucosa. E isso vai depois ter implicações em sintomas, em complicações que são diferentes em relação à doença de Crohn. E a localização, o tipo de atingimento no tubo digestivo também é diferente. A doença de Crohn pode atingir qualquer segmento entre a boca e o ânus. Habitualmente, o segmento mais frequentemente atingido é o íleon terminal e o cólon direito. A colite ulcerosa só afeta o intestino grosso, isto é, o cólon e o reto. Outra diferença entre as duas, que é importante falar nela, a doença de Crohn pode dar manifestações a nível anal, atingimento anal. Na colite ulcerosa não há chamadas fístulas, fístulas, abscessos, estenoses, que não acontece na colite ulcerosa. Claro. Pronto, basicamente são assim Estas as grandes uniões e as grandes diferenças entre as duas. Aparecem, regra geral, nas mesmas faixa etária ou não? Porque sabemos que habitualmente aparecem muito cedo, digamos assim. As duas aparecem mais ou menos na mesma altura ou há diferenças? Não há grandes diferenças em termos de estudos, não. Basicamente são doenças que atingem adultos jovens, é a faixa etária mais frequentemente acometida, mas há cada vez mais as formas pediátricas, numa percentagem importante, até 1/3 dos casos, e também podem surgir num segundo pico em idade mais avançada. Também há formas de doença inflamatória no idoso, em indivíduos com mais de
de 60 anos. Claro. Não há grandes diferenças em termos de estudos, em termos de faixa etária, digamos sim. assim. Quais são os sintomas numa e noutra? Parecem sempre da mesma maneira ou há aqui também diferenças? Há diferenças entre as duas e basicamente há diferenças em relação à doença de Crohn. Primeiro, há diferenças entre... Podem ter sintomas semelhantes. O Crohn, se atingir só o intestino grosso, o cólon, pode ter sintomas parecidos com a colite ulcerosa, que é uma doença que atinge o intestino grosso. Claro. Mas se tivermos uma doença de Crohn que atinge o jejuno, que é um segmento do intestino delgado, vai ter sintomas muito diferentes da colite ulcerosa. Na colite ulcerosa, habitualmente, está quase sempre frequente a perda de sangue, a emissão de sangue pelo ânus, a retorragia, que os médicos... Portanto, diarreia com sangue, pode não haver diarreia, mas a diarreia é frequente. Na doença de Crohn também é frequente diarreia, emagrecimento. O emagrecimento é mais frequente na doença de Crohn do que na colite ulcerosa. Quebra do estado geral também. A dor abdominal é frequente nas duas. Massa abdominal é mais frequente e é uma característica da doença de Crohn, do íleon terminal e do cólon direito. Vamos agora para uma outra parte de tudo isto, que é o tratamento. Os tratamentos que servem para uma doença servem para outra ou não? Ou aqui também há diferenças que de facto temos de ter em consideração? Sim e não. Isto é, há muitos fármacos, portanto, dentro do tratamento médico, tratamento farmacológico com medicamentos, há medicamentos que atuam nas duas doenças. Vamos começar pelos medicamentos estas doenças, em muitos doentes tratam-se, por exemplo, com fármacos imunossupressores. Sim. Quer os imunossupressores convencionais, por exemplo, a azatioprina Sim. é utilizada em ambas as doenças como um medicamento poupador de corticoides, quer na doença de Crohn, quer na colite ulcerosa. Depois, por exemplo, um imunossupressor mais convencional como o metotrexato os estudos não mostram eficiência na colite ulcerosa, já é utilizado na doença de Crohn. Depois os biológicos, os medicamentos que inibem o fator de necrose tumoral alfa, há dois que são utilizados na colite ulcerosa e na doença de Crohn, o infliximab e o adalimumab. Temos o golimumab, que também é um medicamento que inibe o fator de necrose tumoral alfa, apenas está aprovado para a colite ulcerosa. Depois, em fármacos mais biológicos, mais recentes, o ustekinumab e o vedolizumab, são ambos aprovados para o tratamento da doença de Crohn e da colite ulcerosa, e temos um fármaco, uma molécula recente, que está aprovada para o tratamento da colite ulcerosa e não da doença de Crohn, que é o tofacitinib, que é um inibidor da JAK, que é um medicamento recente, oral, e portanto temos aqui diferenças e uniões. E depois temos o tratamento de base da colite ulcerosa, da grande parte, um grande número de doentes que felizmente não são imunossupressores, que são o ácido 5-aminosalicílico, as mesalazinas. É um fármaco muito eficaz no tratamento de uma percentagem importante de doentes com colite ulcerosa e que na doença de Crohn não tem eficácia no tratamento da doença. É utilizado em alguns subtipos de doença, mas mais noutro contexto, profilaxia de cancro do cólon em doentes com Crohn do cólon. Portanto, a mesalazina, que é muito utilizada na colite ulcerosa, na doença de Crohn é pouco eficaz. Doutora, explicou também muito bem todo esse processo, e agora há aqui uma coisa que para mim é mesmo uma interrogação muito grande, que é: o mesmo medicamento pode, para duas pessoas que tenham a mesma doença, a mesma patologia, por exemplo, doença de Crohn, pode funcionar numa, mas já não funciona na outra. E isto acontece muitas vezes, não é uma vez, sem exemplo, não é? Porquê? Para responder a essa questão, e porque é muito importante falar nela, porque é um medicamento muito usado há muitos anos no tratamento das crises de Crohn e de colite ulcerosa, que são os corticosteroides, não é? Que são eficazes em ambas as doenças, são um bombeiro de crises graves. Por exemplo, os corticosteroides, há uma percentagem de doentes com doença de Crohn e com colite ulcerosa que são resistentes, que não respondem. O porquê
não está completamente esclarecido. ainda. Obviamente que há seguramente mecanismos moleculares, genéticos, e é uma área de investigação, isto é, no momento atual, para os diferentes fármacos. Idealmente, nós estamos a entrar na era da medicina personalizada. Para os diferentes fármacos, nós procuramos portanto, seria importante termos ao diagnóstico destas doenças marcadores moleculares, genéticos, serológicos, que no diagnóstico nos dissessem este doente, esta doença, esta colite ulcerosa, tem aqui um perfil para usar o fármaco X, porque começamos a ter uma panóplia grande de fármacos, isso seguramente que no futuro que estamos a caminhar para aí, ainda não estamos aí, mas estamos a caminhar para aí. A investigação está acesa? Sim, nessa doutora? área, sim. Está. Sim. Isso é bom. Um dos medos das pessoas com doença inflamatória intestinal tem a ver com o cancro, porque de facto não só o cancro intestinal, digamos assim, mas linfomas e mesmo outro género de cancros. O que é aí de facto há que nos possa dizer isto é mais, o cancro aparece mais na doença de Crohn ou na colite ulcerosa? Como é que é? É difícil de responder. O cancro em geral não está muito aumentado nestas doenças e a grande mensagem é, o importante é, o grande gatilho para o cancro, ou numa percentagem importante de doentes, é a inflamação. Portanto, é importante controlar a doença, porque reduz o risco de cancro. Depois, um dos cancros que tem um risco aumentado, que está mais aumentado, é o cancro do cólon e reto, que já é um cancro frequente na população ocidental, em geral, e que na doença, na colite ulcerosa de longa duração e com envolvimento extenso do cólon, está ligeiramente aumentado e que a partir dos 10 anos de diagnóstico de uma colite ulcerosa extensa, nós devemos iniciar um programa de vigilância mais apertado, com colonoscopia para pesquisa de eventual desenvolvimento de cancro. Mas, de qualquer forma, o risco, numa doença controlada, o risco não é muito elevado. Okay. Na doença de Crohn do cólon, também se for extensa, o risco também existe, um maior risco de cancro coloretal. É também fundamental e um grande controlador deste risco é o controle da inflamação. E também estão preconizados programas de rastreio nos doentes com doença de longa evolução e extensa. Muito obrigada, doutora Paula Lago, pela sua presença. Muito obrigada. Se tens doença inflamatória intestinal, podes ter colite ulcerosa ou doença de Crohn. São ambas doenças crónicas do foro gastrointestinal, mas não são iguais nem têm o mesmo comportamento. A relação médico-doente nestas patologias é essencial para compreenderes bem a doença e cuidares de ti todos os dias. Fala com o teu médico, coloca as tuas dúvidas e esclarece a forma de o contactar caso necessites. Se precisares saber mais e precisares falar com outros jovens com DI, contacta a PDI. Somos a tua associação, estamos cá para isso.